Olá, senhores! Bora lá para mais uma questão de eletrodinâmica? Olha só. Estes circuitos representam uma pilha ligada a duas lâmpadas e uma chave interruptora. Meninos, uma chave interruptora é isso daqui, ó. Ela tem essa função apenas aqui. Aqui, ela está aberta. A hora que você fecha a chave, ela põe esse fiozinho aqui, ó, em contato com esses outros dois fiozinhos aqui. E aí você fecha o circuito e a corrente passa. Se você apertar o interruptor de novo, ele abre, aí para de funcionar. Se você apertar de novo, ele fecha, pode ser que volte a funcionar tudo e assim por diante, né? Quando eu falo pode ser, é que a gente tem que analisar se as ligações estão corretas ou não, certo? A alternativa que representa os circuitos em que a ação da chave apaga ou acende as duas lâmpadas, olha aqui, ó. A chave apaga ou acende as duas lâmpadas e simultaneamente é. Então, olha que bacana. Na pilha aqui, ele não indica polaridade para nós, pelo menos eu não estou enxergando ela, não indica, né? Então eu vou considerar que a parte laranja é o nosso potencial mais e que a parte azul é o nosso potencial menos aqui, a bundinha da pilha, tá? Lembrando que esses potenciais, eles não são positivos e negativos necessariamente. Esse mais e menos é apenas para indicar onde está o seu maior potencial e aonde está o seu menor potencial. Para que você tenha uma diferença de potencial no seu circuito, com essa diferença de potencial, você cria um campo elétrico indo do maior para o menor potencial, e dessa forma esse campo elétrico interage com os elétrons livres nos seus condutores, movimentando esses elétrons no mesmo sentido e fazendo com que você tenha corrente elétrica circulando neles, tá? Então pode ser que o potencial seja negativo dos dois lados, positivo dos dois lados, que um seja zero. O que indica para nós é que um é maior que o outro. Então vamos lá. Nós sabemos que a corrente elétrica ela sai aqui do maior potencial, ó, e vai lá para o menor potencial, fora da pilha, né? Então olha só, ela vai andando a corrente elétrica. Só que se eu chegar aqui, meninos, e esse interruptor estiver aberto, significa que eu não tenho mais por onde fluir a corrente, porque não existe um contato entre um fio metálico e os outros dois fios metálicos que estão ali ligados na lâmpada. A ponte está quebrada, por exemplo, e não tem como passar por essa ponte. Perdão. Então, nesse caso, as duas lâmpadas elas ficam apagadas. Porém, se eu ligar esse interruptor, olha lá, se eu pegar aqui o interruptor e baixar ele, fazendo essa ligação, isso permite que a nossa corrente elétrica volte a percorrer aqui. Então, ela vai passar por esse fio. Chegando nesse nó, essa corrente pode se dividir. Uma parte passa pela lâmpada de cima, a outra parte passa pela lâmpada de baixo. Essas duas correntes, elas voltam a se unir nesse outro nó. E aqui a gente volta a ter a corrente maior, que é a soma das duas, que volta para o nosso interruptor. Para a nossa pilha, certo? Então percebe que ao acionar o interruptor, as duas lâmpadas acenderam. Agora, e se eu novamente voltar aqui e desligar o interruptor? Se eu desligar o interruptor, meninos, eu não passo corrente mais. Se eu não passo corrente, significa que essas correntes elas não vão passar para as lâmpadas e, portanto, não chega na nossa pilha. Portanto, o circuito vai estar aberto, o circuito está desligado. Mas percebo que o exercício 1, o exercício não, a figura 1, é uma figura que está ok para nós, né? Se você aperta o interruptor, as duas lâmpadas acendem. Se você aperta de novo, as duas lâmpadas apagam, né? E simultaneamente. Então, o item 1 é um verdadeiro para nós aí já. Você já pode jogar fora a B, já pode jogar fora a C, certo? Mas vamos lá. No 2. De novo, eu tenho aí o maior potencial da pilha, o menor potencial da pilha, tenho lá um interruptor, e olha o que acontece. Se eu fechar esse interruptor aqui, ó, então eu vou pegar o interruptor aqui, ó, perdão. Vou pegar esse interruptor e vou fechar ele. Pumba, fechou aqui, ó. Liguei no fio. Vamos ver o que acontece com a corrente elétrica? Olha lá. Sai uma corrente elétrica do nosso gerador e ela chega num primeiro nó. Tá vendo aqui? Aqui ela divide. Uma parte dessa corrente passa pela lâmpada e a outra parte da corrente vai passar pelo interruptor que está ligado agora. Chega nessa lâmpada aqui, ó, e volta se encontrando com a primeira corrente no nó. No nó elas se juntam, passa a ser uma corrente maior para nós e volta para a pilha. Esse é o circuito funcionando com as duas lâmpadas funcionando. Agora, olha o que acontece se a gente agora desligar o interruptor. Se a gente desligar o interruptor, senhores, eu não permito essa corrente passar por essa lâmpada e, portanto, eu não tenho essa corrente chegando aqui. Mas olha que interessante.
Eu ainda consigo permitir que a corrente passe por esse fio aqui, ó. E aí eu tenho um circuito fechado aqui, que abrindo ou fechando o interruptor, não vai interferir no funcionamento desse circuito, a não ser no brilho da lâmpada, né? Porque aí colocando mais lâmpadas funcionando, a gente pode ter energia se dividindo aí. Mas no funcionamento, ela continua funcionando. Então, essa ligação ela está incorreta para nós. Se eu apertar o interruptor, as duas acendem, as duas vão estar funcionando. Mas se eu desligar um deles, apenas essa lâmpada apaga. A outra continua funcionando porque a corrente continua passando por ela. Portanto, nós vamos poder afirmar que o item 2, a figura 2 no caso, ela não funciona de acordo com o que o exercício está pedindo para nós, certo? E agora vamos fazer a mesma análise na figura 3. Olha lá que bacana. Vamos pegar aqui esse interruptor e já deixar fechadinho, ó. Fechei ele. Aí olha que bacana. Lá do potencial positivo, sai a corrente, passa pelo circuito e volta no potencial negativo. Então a gente sabe que essa corrente sai daqui, ó, e chega aqui na primeira lâmpada da esquerda. Quando ela sair da lâmpada, ela vai ter um nó, olha lá. E aí ela vai se dividir, uma parte dessa corrente vai passar pela lâmpada da direita aqui, ó, e vai chegar nesse ponto. A outra parte da corrente vai passar pelo interruptor e chegar nesse nó. Teoricamente, esse seria o caminho feito pelas duas correntes, né? Aí nós vamos já ter um problema, tá? Olha só. Vocês estão percebendo que nesse fio da esquerda, você não tem nenhuma resistência? Nesse fio da esquerda aqui? Enquanto no fio da direita, nós temos uma resistência que é a resistência da lâmpada. Isso significa, senhores, que se esse interruptor não tiver uma resistência considerável, ou os fios não tiverem uma resistência considerável, se for o que a gente aplica na física teórica aqui para nós vamos considerar que esse circuito foi colocado em curto-circuito. Olha que interessante. Então, na verdade, essa lâmpada aqui, ó, estaria em curto-circuito. Toda a corrente, na hora que chegasse aqui, como não tem resistência nenhuma pelo interruptor, ela ia ser desviada por esse ponto e ia voltar para o gerador para nós. Portanto, essa lâmpada não iria funcionar com o interruptor ligado. Já tem esse problema aí. O segundo problema é, a hora que eu desligo o interruptor, que eu quero desligar as lâmpadas, se eu desligar esse interruptor, eu tiro essa passagem de corrente aqui nesse curto-circuito, certo? Então não está passando mais corrente aqui. Mas olha que bacana. A corrente que saiu do gerador chega na primeira lâmpada. A hora que ela chega nesse nó, pelo fio de baixo ali da esquerda, não dá para passar, porque está aberto o circuito. Só que ela ainda pode passar pela lâmpada da direita agora, ó. Voltar por esse fio e chegar aqui no gerador. Então percebo que esse item 3, ele tá todo ferrado, né? Tá tudo errado aí para nós. Primeiro que ele quer que o interruptor acenda e apague as lâmpadas simultaneamente. Se você liga o interruptor, você coloca uma das lâmpadas em curto-circuito, só acende uma. Se você desliga o interruptor, aí as duas lâmpadas acendem. Olha que bizarro, né? Então, obviamente, que a gente percebe que essa figura 3, ela também está errada para nós. Portanto, quando a gente jogou a 2 fora, né, já dava para jogar fora a alternativa D, ficava entre A e E, e agora jogando a 3 fora, a gente percebe que a alternativa correta para nós aqui é a nossa alternativa A. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.